Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é João Vitor e nós vamos continuar com as resoluções da prova de humanas. Gente, eu fiz essa prova, assim como vocês, que eu estou estudando também. Consegui 31 questão de 45, 31, e teve questões que eu errei. Então, nas questões que eu errei, eu vou falar com vocês o porquê que eu errei. E vou tentar resolvê-las junto com vocês, tá? Eu tenho um gabarito aqui, mas que eu acertei, eu vou dar continuidade. Então, vou tentar fazer uma correção aqui. Boa. Tá? Das que eu errei e das que eu acertei. Eu vou fazer junto com vocês. Primeira coisa que eu quero falar. Pegue o fone de ouvido de vocês, coloquem aí, tá bom? Para, para ajudar, né, gente? Eu não sei como é que vai ficar a qualidade do áudio. Chega de falar, vamos continuar. Eu já resolvi as outras duas, então vou dar continuidade aqui. Questão 48. A mudança na dinâmica de um fenômeno natural abordado no texto é resultante da, primeira coisa, tem uma mudança, gente, na dinâmica de um fenômeno que é natural. Ele é resultante do quê? O que resulta, o que causou esse fenômeno? Cientistas do Instituto de Ciência e Tecnologia de Okinawa, no Japão, analisaram a intensidade de furacões, não é furacões, no Atlântico Norte, que tocaram o solo no período de 1967 a 2018. Descobriram que, enquanto nos anos de 1960 um furacão típico perdia cerca de 75%, ou seja, lá em 1900 e pouco, um furacão perdia cerca de 75% da sua intensidade um dia após tocar o solo, hoje essa perda é de 50%. Então, o fenômeno é o furacão. Nós estamos falando de 1967, lá na década de 1960 e pouco, gente. Aconteceu uma coisa lá, que o furacão tocava o solo, a intensidade mudou. E isso está relacionado à acentuação do aquecimento global. Sim, o aquecimento global, a gente tem um aumento da temperatura dos planetas, do, do planeta, né? Terra, na verdade. Então, a gente tem uma intensidade dos furacões, sim, dos ventos, sim. A mudança, a intensidade tem a ver com o vento. A ocorrência da inversão térmica é um fenômeno natural na cidade que ocorre, gente, quando o clima está frio, se eu não me engano. Enfim, é uma coisa relacionada à temperatura. E é um fenômeno natural, então isso não é resultante disso. Formação das chuvas ácidas. Chuvas ácidas é uma coisa que acontece, mas se tiver o aumento dessa chuva ácida, ela faz mal, porque ela danifica monumentos da arquitetura, enfim. Não está falando nada de chuva ácida aqui, não está falando o ácido responsável do SO3, do SH, não sei, algo assim. Não está falando disso. Elevação do nível do mar. Ninguém falou de um mar está subindo muito. A gente está falando de vento, não tem nada a ver com o mar. Ah, mas pode ter alguma relação. Mas não está no texto. Cuidado, não tem relação direta com nada de nível do mar do texto. Não fala isso. Queda da umidade do ar. Na verdade, não é queda. A gente tem um aumento da temperatura, é intensidade. Um furacão, quando acontece um furacão, a gente não tem a queda da umidade do ar. Na verdade, é o contrário, né? E também não está dizendo aqui. Então, não, é resultante da acentuação do aquecimento global. Neste caso, gente, as pessoas tinham que ter um conhecimento do que é o aquecimento global, né? Questão 49, gente. No texto, o sociólogo reflete sobre a relação entre a ética e a política, ao questionar a. É um texto. A gente tem um sociólogo que está falando de ética e política. Ao questionar, o que ele está questionando, o que ele está querendo dizer? Como se coloca, então, o problema das verdadeiras relações entre ética e a política? Cabe indagar se existe uma ética que possa impor, no que se refere ao conteúdo, obrigações idênticas aplicáveis às relações comercial privada e pública. Ou seja, cabe a gente falar, a gente indagar se existe, gente, uma ética que possa impor alguma coisa referente às obrigações, às relações comerciais da vida privada e pública, as relações de um homem com sua esposa, sua quintandeira, seu filho, seu concorrente, seu amigo e seu inimigo. Existe uma ética que possa indagar
alguma coisa que tem a ver com relações privadas, pública, que tem a ver com quintandeira, que tem a ver com filho, concorrente, com amigo, com inimigo, pode-se realmente acreditar que as exigências éticas permanecem indiferentes ao fato de que toda política ela utiliza como instrumento específico da força. Toda política utiliza a força. A gente pode realmente acreditar que as exigências éticas permanecem indiferentes a isso? No texto, Sociero reflete sobre as relações entre a ética e a política, ao questionar a existência da moral governamental. Gente, o texto não está questionando aqui nada de se existe uma moral relacionada ao governo. Você precisa ter alguma coisa relacionada ao governo e precisa ter uma moral em volta disso. Cuidado, porque não é muito isso. B. Aplicabilidade das regras universais. Sim, ele está questionando muito essa questão das regras universais. Ó. Pode-se realmente acreditar que as exigências ética lembra aquele que é universal, permanece indiferente ao fato de que toda política utiliza como instrumento específico a força, tem a ver com a aplicabilidade das regras universal. O texto está falando sim de regras. É um pouco difícil explicar para vocês, se vocês conseguirem enxergar isso, mas tem isso no texto, é a aplicabilidade, tá? Lembra que é um texto que está no senso crítico. Ele não está questionando somente a existência da moral, existe uma moral no governo, ele está falando muito mais de regra, da aplicabilidade. Pode-se realmente acreditar que as exigências permanecem indiferentes, ou seja, ele está criticando muito mais. Ter lógica das interações profissionais. Ninguém está falando de interação profissional. Profissional é uma coisa que tem a ver com serviço. Não. Interação no serviço? Não. Determinação da classe social. Se é rico, se é pobre, como é que está? Estão em constante luta de classe? Não. Performance de sujeito público. Ninguém está falando de performance. Performance tem a ver como o sujeito vai se sobressair. Vai se sobressair de uma forma positiva, negativa? Como é que vai ser a performance? Ele vai fazer o tipo de trabalho dele certo? Não estamos dizendo isso. Aplicabilidade de regras universais. Ética tem a ver com algo universal. Aplicabilidade, é o que o texto está propondo. Cabe indagar se existe uma ética que possa impor. Ele está falando da aplicabilidade, possa impor alguma coisa. Espero que vocês entendam. Gente, questão 50. O sentido das leis, conforme defendido pelo filósofo ateniense, estava direcionado a o que foi feita essa lei? Né? O sentido dessa lei. Embora tivesse conhecimento de que a lei humana, artifício humano, e não da natureza, poderia ser justa ou injusta, Sócrates pregava a irrestrita obediência à lei. O direito seria um instrumento de coerção social que levaria à realização do bem comum. Ah, tá. Então, o direito seria um instrumento, gente. Um instrumento de coesão social. Direito tem a ver com lei. A realização do bem comum. A lei seria elemento de ordem no todo da cidade e por isso não deveria ser contrariada. O que é a lei, gente? Interpretação de texto. Não deveria ser contrariada, porque ela seria um elemento de ordem no todo da cidade. O todo da cidade, gente, é várias pessoas. Seria uma ordem, eu iria ordenar a população ali. E por isso não deveria ser contrariada, não pode ser contrariada, porque vai fazendo bem para vocês todos. Mesmo que se voltasse contra si mesmo, mesmo que se voltasse contra si, se você não concordasse, sob pena de instalar desordem social. Ou seja, a lei seria um elemento de ordem, você não tem que reclamar. Se você reclamar, vai ter uma desordem, é como se a lei governasse tudo. Entendeu? Então, o sentido das leis, conforme defendido pelo filósofo ateniense, estava direcionado à instalação de governo democrático. Gente, naquela época, vocês acham mesmo que existia democracia? Claro que não, né? Instalação de governo democrático, democracia naquela época, gente. Quanto tempo, gente, que a democracia demorou para acontecer, não é? Então, claro que não, desconfio disso na história, democracia, nem hoje em dia a gente tem uma democracia, né, tanto assim, se a gente puder falar,
Mas não está falando de instalar governo democrático, não. Cuidado. Não está falando de governo democrático. Ah, vamos pegar exemplo de um e outro. Não está falando disso. Regulação de interações coletivas. Sim, vai regular as interações. Seria um elemento de ordem no todo da cidade. Não deveria ser contrariada. Ou seja, tem a ver sim com interações coletivas, de ordem de todo da cidade. Olha aqui, coesão social. Promoção de desejo individual. Não, desejo individual é uma coisa que eu quero só para mim. A lei seria elemento de ordem no todo da cidade. Coesão social, sociedade, não. Execução de ambições elitistas. Executar é como se fosse matar, prender uma pessoa. Ninguém está falando de executar e também não tem nada de rico, de erudito, de elite, não. Não é executar, matar ninguém. Rejeição de ordem divina. Ninguém está falando nada de santo, não tem nada de ordem divina, então não viaje naquilo que não tem. Tá bom? D. Os fatores da Lei 1100, citado no texto, consistem numa estratégia política. Qual que era a estratégia política aqui, gente? A lei, esse nome dessa lei, introduziu uma cota mínima de 20% das vagas de cada partido ou coligação para a candidatura das mulheres. Então, a lei visava a candidatura das mulheres. Essa lei foi posteriormente alterada pela lei de 30 de setembro de 1997, que ela estabeleceu a norma para as eleições e dispôs que cada partido ou ligações deverá reservar o mínimo de 30%. Ou seja, 30% aumentou. Era 20, agora é 30. E o máximo de 70% para a candidatura de cada sexo, não só homem, mas uma mulher de cada sexo. Agora lê. Ações afirmativas no Brasil. Feminista, mulher. Reduzir a independência masculina. Não, gente. Ninguém está falando de reduzir a independência do homem. Não vai reduzir a independência do homem. Para a candidatura de cada sexo. O homem também está envolvido nisso. De cada. Cada lembra mais de uma. Ninguém vai reduzir nada. Aumentou, a gente viu. Como é que vai se reduzir? Fomentar a meritocracia individual. Meritocracia individual. Uma pessoa pobre estudou, vamos supor, para a prova do Enem, a pessoa passou. Isso é meritocracia. Aqui eu não estou falando de uma mulher que estudou, que fez isso, que fez aquilo. Meritocracia individual. Não tem uma meritocracia individual aqui, não, gente. Cuidado, parece que sim, né? Mas não é isso. A gente não está tocando muito em meritocracia. Uma mulher que conseguiu algo sozinha na vida. Não. Contestar a desigualdade racial. Cuidado, gente. Não é desigualdade racial. Não estamos tocando em raça. A gente está falando de mulher. Feminista. Olha aqui. Feminista. Flávia. Flávia foi quem escreveu, né, no caso. Reforçar a cidadania feminina. Claro, o Enem adora a cidadania. E é cidadania feminina, por quê? Antes era 20%, agora é 30%. E o máximo é 70% para candidatura, candidatar de cada sexo. É uma lei, gente. A lei vai reforçar algo, vai ajudar em algo. Oficializar a eleição nacional. Olha, eu pensei nessa na hora, mas não tem eleição nacional. O objetivo aqui é oficializar a eleição nacional ou tem mais a ver com questão feminina? Não é só oficializar, já parece que já está oficializado. O texto não fala, vamos falar se é oficial ou não. Não tem isso. Aqui, gente, tem a ver com cidadania feminina. Tá aqui, tá falando muito mais de feminina. Cidadania. Então, sim, o gabarito dessa questão 51 é a letra D, reforçar a cidadania feminina. 52. Nesse trecho, a forma como o autor caracteriza o livro citado sugere que este tem como basear. O que esse livro tem como base? Olha só, a forma como o autor caracteriza. Como é que ele está caracterizando esse livro? É bom, é ruim, fez isso, fez aquilo, é isso, gente. A forma como o autor caracteriza. Vamos olhar para a forma que ele caracteriza, características do livro. Os dois editores que conceberam o projeto da enciclopédia fizeram dela a biblioteca do homem de bom gosto, de filósofo do erudito. Agora sim, esse livro nos dispensa de ler quase todos os outros. Seus editores, iluminando o espírito humano, surpreende-no com frequência de imensa variedade. Esse livro tem imensa variedade de seus conhecimentos, vários conhecimentos.
e mais frequentemente ainda pela novidade, ou seja, algo novo, a profundidade, a ordem sistemática das suas ideias. Ou seja, gente, a gente tem várias ideias, essas ideias são baseadas em sistema, sistemáticos. Eu lembrei de Ferdinando Saussure, para quem faz livros. Seus editores iluminando o espírito humano, surpreende com imensa variedade. Letra A. Promoção de alfabetização autodidata. Não. Ah, mas tem a ver. As pessoas que vão pegar esse livro, elas vão ficar alfabetizadas. Mas não está dizendo específico ali. Eu não posso dizer como uma pessoa vai pegar esse livro e vai ficar alfabetizada só por esse livro. Tem gente que pega um livro e não consegue ficar alfabetizado. Eu, por exemplo, atuo na educação em escola municipal e não é verdade isso. Então, não está falando de promoção da alfabetização. Ninguém falou disso. Reivindicação do conhecimento editorial. Reivindicar é você reclamar de algo. Você buscar os seus direitos, você não está falando. Difusão de ideias. Sim, a gente tem ali com frequência de imensa variedade. E racionalismo científico. A gente está agindo de forma racional. Seus editores eliminando o espírito humano surpreende com frequência de imensa variedade de seu conhecimento. Mais frequentemente, ordem sistemática. Então, sim, racionalismo científico, tá? Iluminismo. Vamos pensar. Então, sim, 52, o gabarito é letra C. Letra C de casa. 53. Por meio de sua participação no conflito, os Estados Unidos reforçam uma estratégia política que visava. Gente, os Estados Unidos participavam de um conflito, né? Para reforçar uma estratégia política de quê? O que os Estados Unidos queriam? Vamos ler. Apesar de certas formas exaltadas e maniqueístas da Guerra Fria, esta possuía sua racionalidade, raciocinava, pois permitia aos Estados Unidos manter, pois permitia aos Estados Unidos manter controle político e primazia econômica. Espera aí. Controle político é eu controlar algo. Primazia, já caiu na prova de linguagem, a gente grava essa palavra. É você estar acima do outro. Eu estou primazio. Um está na posição inferior, o outro posterior. E primazia econômica, tanto de seus aliados industriais, os Estados Unidos ia manter controle, iria estar em cima dos outros países, né? Tanto sobre algo que, né, na linguística está em cima, né? Sobre seus aliados industriais europeus, como sobre a periferia, sobretudo latino-americana. Ao explorar uma ideia de ameaça externa, Washington obtinha a unidade do mundo capitalista. Então ele dizia: vamos falar de uma ameaça externa para mim conseguir ficar no capitalismo? Então eu entendia isso. Washington obtinha a unidade do mundo capitalista, se orientava contra a URSS, a União Soviética, e os movimentos de esquerda e nacionalista, tanto metropolitanos quanto coloniais, emergindo da Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos, eles queriam um controle político, era primazia, queria ficar acima do outro. Para ele conseguir isso, ele parece, pelo que eu entendi, que ele divulgava uma ideia de ameaça externa. Nós estamos sofrendo uma ameaça externa. Então, Washington tinha que ficar no poder, no mundo capital. É isso que eu entendi. Visava incentivar o progresso do imperialismo. Gente, de maneira nenhuma. Se você incentivar e tenha imperialismo, o que é imperialismo? Você vai ter disputa por terra. Incentivar o progresso do imperialismo. Ou seja, vários países vão começar a brigar entre si por terra. Claro que não. Washington queria controlar, o controle político e primazia. Ele está em cima. Se ele está sendo primazia, ele quer controlar tudo, como é que ele vai incentivar o progresso de algo? Como é que eu vou incentivar que algo progride, sendo que eu mesmo quero estar primázio? Eu quero controlar, controle político, primazia econômica. Como? Limitar a propaganda armamentista. Poderia ser, mas o texto que não está falando sobre propaganda armamentista. Qual propaganda que está divulgada? Não, ele está explorando uma ideia de ameaça externa, mas não tem propaganda armamentista. Vamos botar uma propaganda, vamos falar de algo. Não tem nenhuma palavra aqui que indica de propaganda. Vamos fazer isso, ou seja, faça, né? Verbos no imperativo. Não tem.
legitimar as medidas protecionistas. Ele não, ele está falando de medidas de proteção, ele não quer legitimar as medidas, não é esse o foco do texto. Esse vamos falar de medidas de proteção, vamos legitimizar. Ao explorar uma ideia de ameaça externa, obtinha a unidade, mas não é isso. O foco aqui não é isso, reforça uma estratégia política. Qual é a estratégia política? Controle político tem a ver com política, primazia econômica. Então, não. Justificar os princípios democráticos, gente, novamente, Fernando, não existia democracia naquela época. A época, vamos pensar, Guerra Fria, cuidado. Democracia a gente começou a ter de fato ali no governo de Getúlio Vargas, né? Enfim, mas essa palavra ela é muito forte, princípio democrático, não está falando de democracia aqui. Consolidar sua influência hegemônica. Sim, ele queria consolidar, ele queria ter a sua influência hegemônica, tá? Manter o controle político, a primazia econômica. Aí o que ele fazia para consolidar a sua influência hegemônica? Ele explorava uma ideia de ameaça externa, como está aqui. Então, 53 é a letra E. Tá? Incentivar o progresso, não tem nada de imperialismo, não tem nada de propaganda, não, legitimar. Não é falar se algo é legítimo, é verdadeiro, não tem isso. Justificar princípio democrático, nada de democracia, então é aí. A 54 eu não vou resolver, porque eu acabei errando ela, então eu vou deixar um minutinho aqui para quem quiser pausar e depois resolver. Tá? Mas o gabarito ela é a letra E, invasão da Companhia das Índias Ocidentais. Eu não vou resolver porque eu errei ela, eu marquei a letra C. Tá, gente? Eu não quero depois ser chamada atenção. Então, nos comentários, né? Então, a questão é a letra E, mas eu não irei resolvê-la. A 55. Ela é uma questão fácil, mas eu errei por falta de atenção. Olha só, gente, a questão mais fácil da prova é por falta de atenção. Não vou mentir, errei por falta de atenção. No excerto, discute-se o possível efeito do crescimento, do crescente uso das redes sociais. Qual que é o efeito crescente das redes sociais? Vamos ver. Não se cria uma comunidade. Você tem uma ou não. O que as redes sociais podem gerar é um substituto. A diferença entre a comunidade e a rede é que você pertence à comunidade, mas a rede pertence a você. A rede pertence a você. É possível adicionar e deletar amigos, controlar as pessoas com quem você se relaciona. Isso faz com que os indivíduos se sintam um pouco melhor. Na rede, realmente, você vai se sentir um pouco melhor. Porque a solidão é a grande ameaça nesse tempo individualista. Então, como a gente tem a questão da solidão, realmente a rede ajuda, né? Mas nas redes é tão fácil adicionar e deletar amigos que as habilidades sociais não são necessárias. Gente, eu marquei o seguinte: fortificação de controle afetivo. Porque está dizendo, né? Você de fato você tem um afeto. Se você está sozinho, você tem, né? Então a rede ela ajuda. Mas por que está errado? Vamos lá. Fragilização de vínculos interpessoais. Sim, apesar dele falar da rede, ele fala no final. Mas nas redes é tão fácil adicionar e deletar amigos que as habilidades sociais não são necessárias. Gente, em questão assim, a gente tem que sempre buscar a opinião do autor. Eu costumo brincar que na prova de linguagem humanas o ponto mais forte é aquela que tem aspa, ou geralmente aquela que demonstra uma opinião crítica. Aonde que eu tenho, vamos supor, uma opinião, mas nas redes é tão fácil adicionar e deletar amigos que as habilidades elas não são necessárias, ou seja, não são necessárias a gente ter essas habilidades sociais, esses vínculos sociais. Aí fala, as redes sociais são uma armadilha. Eu não vi isso. Fragilização de vínculos interpessoais. Claro, a opinião do autor está no texto. Espetacularização da vida privada. Não, ele não está falando só de vida privada, fala de social também. Regressão das produções artísticas. Ninguém está falando de produção da arte. Como é que foi essa opção, essa produção da arte? Regressão eu não sei o que é, tá? Mas não está falando de produção artística. Será que regredir é aumentar algo, de deixar de fazer algo? Não sei. Mas não está falando de produção artística.
Fortificação de contatos afetivos. Não é fortalecer, gente, os contatos afetivos. O meu erro foi isso, porque fala não são necessárias. A palavra fortificação que eu errei. Eu vi e falei assim, contato afetivo. É essa, mas não é, porque não está falando de fortalecer vínculos. Enfim, né? Padronização de interesses culturais. Ninguém está falando de padronização de nada, gente, tá? Então, 55, gabarito é letra A. Fragilização de vínculos interpessoais. Interpessoais entre pessoas, né, gente? 56. Ela é fácil. E eu acertei. A relação da sociedade com a natureza, descrita no texto, expressa uma conexão entre aspectos. Você tem falando de sociedade e natureza. Isso está relacionado ao quê? Para bilhões de pessoas hinduístas, budistas, jainistas e vompas, o Monte Meru é o pilar do mundo. Então, o monte que é o pilar do mundo. Ele está inserido em diversos mitos e livros sagrados, como sendo Kailashi, uma descrição espetacular no Vishnu Purana, texto hindu de 2000 a.C. Diz que, agora que vocês têm que prestar atenção, olha como que a aspas, ela é importante demais. Presta atenção nas aspas. É a parte mais importante do texto. Para mim, que me fez subir questão do Enem foi isso. Diz que a montanha cósmica, ou seja, alguma coisa ligada à cosmologia, estudo do universo, do ar, será? A montanha cósmica nasceu à altura de 84 mil léguas no centro do universo, circundada por anéis concêntricos dos 7 continentes e dos 7 oceanos. Então, a montanha, gente, ela tem a ver com alguma coisa aqui dos 7 continentes, 7 oceanos. A visão da montanha universal se espalhou por toda a Ásia, inspirando o século da arte, arquitetura e literatura. Uma conexão entre aspectos regionais e biológicos. Ninguém está falando aqui de biológico. Não tem biologia, biologia? Vamos ver, região? Acredito que não. Ah, tá. Se espalhou por toda a Ásia. Mas será que é biologia mesmo? Vamos ver, pode ter uma mais forte, não sei. Político e hidrológico. Ninguém está falando de nada político aqui. O que um político fez com o outro, não. Hidrológico é água, também não. Étnicos e fitogeográficos. Ninguém está falando de etnia aqui, gente. E fitogeográfico, alguma coisa relacionada à geografia? Não. Econômicos e pedológico. Pedológico seria alguma coisa ligada a. Isso aí eu não vou saber. Pedológico, será que é a solo ou a escola? Não sei, já vi essa palavra. Mas não tem nada de econômico, não. Não tem nada de dinheiro. Se eu ficar em dúvida nessa, tem problema não, vou ler a letra E. Culturais e geomorfológicos. Culturais, sim, a visão da montanha universal se espalhou para a Ásia, inspirando séculos de arte, arquitetura e literatura. A questão cultural é fortemente aqui. Geomorfológica, alguma coisa de geomorfologia da geografia. Sim, a montanha, por exemplo, cósmica, né? No centro do universo, circundada por anéis concêntricos dos 7 continentes. Sim, gente, a gente tem sim geomorfológica e culturais. Não fala de biológica aqui. Não fala. Gabarito letra E. Questão 57. Infelizmente eu errei, tá? Eu vou explicar o porquê. O texto se refere a áreas do Cerrado que têm expressiva relevância ambiental devido à sua capacidade de. Olha, gente, eu sei que o Cerrado, pelo que eu me lembro, ele é um clima de solo ácido. Não é que a gente tem algumas plantas que ela absorve água. Plantas xerófitas, se eu não me engano. O clima do Cerrado é um clima muito quente, então essas plantas armazenam água. O Cerrado é o mais ameaçado dos grandes biomas do território brasileiro. É, sobretudo, uma parte especialmente vulnerável do Cerrado são suas áreas úmidas. A destruição dessas áreas não ameaça apenas a biodiversidade. Se você destruir essas áreas, não vai ameaçar só a biodiversidade e as paisagens, mas também põe em risco a segurança energética do país.
Devido à sua capacidade de manutenção das baixas temperaturas. O cerrado ele não tem baixa temperatura, né? Não é manutenção da baixa temperatura. Na verdade, eu acho que é pelo contrário, né? O cerrado tem altas temperaturas, aí essas plantas elas armazenam água para conseguir, né, gente? É, controlar ali, né? Eu acho que esse lugar. Ou as próprias plantas, para a planta não morrer, né? Então, não é manutenção das baixas temperaturas. O cerrado, eu acho que é o contrário. É o contrário. Fornecimento de combustível fóssil. Também não falo de combustível fóssil, é a letra C. Abastecimento de bacia hidrográfica. Impedimento da contaminação dos rios, não tem contaminar rio. Eu marquei a E, absorção de poluentes no manguezais, que eu pensei de alguma coisa de manguezal, mas não fala de absorver poluentes. Fala, põe em risco a segurança energética do país, mas não é só isso. Ameaça também a biodiversidade, ameaça a paisagem. Então, é abastecimento das bacias hidrográficas. Eu não saberia o que era bacia hidrográfica aqui, gente. Eu tinha esquecido, menina. Eu sei que é alguma coisa ligada a rio. É isso? Mas eu lembrei que no Cerrado tem bacia hidrográfica, né? Até que ele indica. Então, aqui seria a letra C. E também é abastecimento, porque eu lembro que algumas plantas do cerrado elas servem para abastecer alguma coisa. Eu poderia pensar, né? Abastecer alguma coisa, talvez. Aí já falaria. Bacia hidrográfica. C.